O lixo da família do Conde. Capítulo 32. Você. Parte 7. Kali deixou a arena com Shoyan. Hans, Ron. Guia as duas pessoas que ainda estão na arena. Kali pediu a Hans e Ron, que estavam esperando do lado de fora da entrada do primeiro andar, para cuidar de Rosalind e Locke enquanto Kali voltava para seu quarto com Shoyan. A mesa que continha a comida agora fria de antes estava entre os dois, quando Kali começou a falar. Conte-me. Sim. Os dois foram direto ao ponto, sem rodeios. Shoyan endireitou-se ao começar a falar. Tudo estava bem até eu conhecer Rosalind. Continuar. Cheguei à cidade mencionada por Kali e Min. Assim que cheguei lá, encontrei a guilda de mercadores indo para a capital, como você descreveu. Bem, era apenas uma pequena brigada de 5 pessoas, em vez de uma guilda. Esse pequeno grupo era mais bem descrito como um grupo de comerciantes do que como uma guilda de comerciantes. Acontece que eles estavam procurando por 2 mercenários para protegê-los. Seu guarda habitual foi ferido. Shoyan e Rosalind se tornaram os 2 mercenários. Era assim que acontecia no romance. Foi lá que conheci Rosalind, que era exatamente como você descreveu. O reino de Breck ficava do outro lado da fronteira noroeste do reino Rohan. Rosalind estava originalmente indo do reino de Breck para a Torre Mágica no reino de Viper, localizada abaixo do reino de Rohan, quando alguém tenta assassiná-la quando ela entra no reino de Rohan. Ela estava escondendo cerca de metade de suas habilidades mágicas até aquele ponto e é capaz de escapar do perigo usando todas as suas habilidades. Ela pensou que seria mais inteligente ir para a capital do reino Rohan e obter algumas informações da Guilda da Informação do que voltar direto para o reino Breck, já que ela não sabia nada sobre as pessoas que a atacaram. Ela então causa uma cena e tanto quando ela volta para Breck Kingdom. Shoyan, que acabou de mencionar que conheceu Rosalind como uma mercenária do grupo mercante, continuou. Ela também estava indo para a capital. Como estávamos indo para o mesmo lugar, éramos bastante amigáveis um com o outro. Amigáveis? Sim. Shoyan falava como se estivesse envergonhado. Geralmente não sou de falar com as pessoas se elas não falarem comigo, mas achei que poderíamos ser amigáveis. Na verdade não. Você apenas tem que agir como sempre. Kali tinha uma expressão preocupada no rosto. No romance, Rosalind e Shoyan não se aproximaram até conhecer Locke. Rosalind, que ficou desconfiada das pessoas após a tentativa de assassinato, não tentou ser amiga de ninguém. Da mesma forma, após os incidentes na vila de Harris, Shoyan não era o tipo de pessoa que abordava as pessoas para se tornarem amigos. Shoyan acenou com a cabeça para as palavras de Kali, antes de sorrir e acrescentar. Definitivamente, não era algo que eu faria normalmente, mas eu queria fazer as coisas corretamente, já que essa era a minha maneira de retribuir. Kali soltou um suspiro e balançou a cabeça. Shoyan parecia ter esperado por isso, pois ele o afastou e continuou a falar com uma expressão rígida. Esse grupo estava planejando ficar na vila que Kali Min mencionou que eu encontraria Locke residindo por alguns dias antes de continuar sua jornada. Esse foi realmente o caso. Esse pequeno grupo de comerciantes de 5 pessoas foi formado por alguém que tinha sido ajudado pela tribo do Lobo Azul. O guarda ferido era na verdade um guerreiro da tribo Blue Wolf. Os mercadores deliberadamente escolheram fazer o longo caminho de Puzzle City até a capital para entregar as necessidades diárias à tribo do Lobo Azul e receber ervas medicinais em troca. Claro, era extremamente difícil, assim como uma perda de ainda mais tempo, ir fundo nas montanhas até a vila do Lobo Azul. Foi por isso que se conheceram em uma pequena aldeia sob as montanhas. Aquele comerciante, agora com 60 anos, havia continuado essa parceria nos últimos 30 anos. Mas algo aconteceu quando chegamos àquela pequena aldeia. Kali ficou alerta. A história era importante a partir daqui. Bem quando chegamos na aldeia, eu soube que o guarda era uma pessoa fera. Também descobri que a aldeia que eles planejavam encontrar com um membro da tribo Lobo Azul para negociar era a aldeia que Kali Min também mencionou. Kali acenou com a cabeça com as palavras de Shoyan. Ele sabia que Shoyan reconheceria isso facilmente.
Era por isso que eu acreditava que só precisava seguir o membro da tribo que iria aparecer na aldeia para encontrar Loki. Mas aquele membro da tribo provavelmente nunca apareceu. Mas ninguém apareceu para fazer a troca. Quando isso aconteceu, o comerciante nos pediu uma ajuda extra. Kali pensou em qual teria sido esse pedido. Vá para a Vila do Lobo Azul com o guarda da tribo do Lobo Azul ferido. Era se pudéssemos visitar a Vila do Lobo Azul com o guarda ferido. E você concordou? Sim. Eu concordei. Rosalind também concordou. Seguiu a história original até este ponto. O que poderia ter mudado? O nascimento de um herói, Shoyan e Rosalind chegam à Vila do Lobo Azul com o Guerreiro da Guarda, apenas para encontrar a vila destruída e os assassinos da organização secreta tentando fugir. Shoyan relembra o que aconteceu com a Vila Harris e imediatamente começa a atacá-los. O Guerreiro da Guarda também enlouquece e começa a matar os assassinos. Ele se machuca ainda mais no processo e acaba morrendo. É quando Rosalind fica sabendo da força de Shoyan. Rosalind, que estava escondendo sua força e se fazendo passar por uma maga iniciante, descobre a força de Shoyan e pede oficialmente que ele a acompanhe de volta ao reino de Breck. Claro, a compensação que ela ofereceu a ele foi enorme. Eles então encontram Loki escondido naquela vila destruída. O menino lobo covarde, Loki. Até que Shoyan o encontrou, Loki estava se escondendo, como o chefe havia dito. O Loki nesse ponto é muito covarde, um fraco e meio lento. Em termos simples, Loki facilmente assumiu a posição do personagem que os leitores acharam extremamente frustrante. No entanto, suas habilidades naturais e força física chegam aos 5 primeiros lugares do romance após sua primeira transformação em modo frenético. PS. Sim. Mas por que o tempo da transformação seria adiado em um ano? Eu vi algo com o qual estava familiarizado. O que você viu? Shoyan acenou com a cabeça para a pergunta de Kali. A comida fria estava entre os dois, mas provavelmente poderia ser aquecida pelo nervosismo que enchia o ar entre eles. Shoyan começou a falar. 1 estrela vermelha e 5 estrelas brancas. A expressão de Kali endureceu. Ele podia sentir seu coração afundar. Shoyan estava dizendo que, em vez da equipe de assassinato, membros oficiais da organização secreta apareceram na tribo Lobo Azul. Kali não conseguia entender por quê. No romance, a tribo Blue Wolf foi alvo de assassinato. Shoyan olhou para a expressão fria de Kali e se lembrou do passado por um momento. Ele inconscientemente começou a cerrar os punhos. Seus punhos tremiam de raiva. As casas da aldeia nas montanhas eram simples e pequenas. Mas todos eles foram destruídos. Mais importante, os cadáveres da tribo dos lobos eram completamente negros, como se tivessem sido queimados até ficar crocantes no chão. Os cadáveres negros, o que cheirava a carne queimada e o sangue que ainda escorria de suas feridas abertas. A maioria dos membros da tribo lobo morreu com os olhos ainda abertos. A aldeia de montanha já estava destruída quando chegamos lá. Muitos dos membros da tribo lobo também estavam mortos. A tribo do Lobo Azul era conhecida por sua força, então como a organização secreta os matou? Os lobos colocam sua família, rebanho e amigos antes de si mesmos. Membros fracos que não haviam experimentado sua primeira transformação de modo berserk. A organização secreta usou esses membros fracos como reféns, antes de usar itens divinos para enfraquecer os lobos adultos. Depois de matar os adultos, eles mataram os jovens reféns. Havia alguns lobos adultos que tentaram atacá-los em frenesi, mas a organização secreta tinha água benta para usar contra aqueles poucos lobos. A organização secreta era uma organização muito forte, que até tinha acesso a itens divinos. Eles usaram o fato de que a tribo dos lobos foi rejeitada pelos deuses em sua vantagem. Esses bastardos cruéis não tinham problemas em usar crianças pequenas como reféns para matar suas mães, pais e o resto dos membros da tribo, enquanto as pobres crianças assistiam com horror. O romance não disse qual dos itens divinos eles trouxeram. Se Kali soubesse o que era o item divino, ele seria capaz de chegar um passo mais perto da identidade da organização secreta. Infelizmente, o romance descreve apenas como a tribo dos lobos se tornou fraca por causa do item divino.
Ele não tinha como determinar a identidade da organização secreta. Kali perguntou lentamente. Eles estavam todos mortos. Shoyan balançou a cabeça. A expressão de Kali endureceu novamente. Shoyan observou a expressão rígida de Kali enquanto ele continuava. Eles estavam tentando capturar as crianças pequenas. Capturar? Originalmente, eles mataram todos eles. Por que eles iriam querer os jovens filhos da tribo Lobo? A mente de Kali começou a ficar complicada. Shoyan fez contato visual com Kali, que estava pensando profundamente. O chefe estava morrendo quando chegamos à entrada da aldeia da tribo do Lobo Azul. Havia menos de 100 membros da tribo Blue Wolf. E eles estavam tentando levar 10 crianças com eles. Isso está se tornando muito diferente do romance. E no momento em que o chefe estava prestes a cair, um garoto atrapalhou as pessoas que tentavam levar as crianças. Bloquear. Sim. Foi Locke. Por que Locke apareceu dessa vez? No romance, ele ficou escondido, mesmo quando as crianças foram mortas. Ele achava que matar e sequestrar eram diferentes? Era sua necessidade instintiva de proteger os membros da família e seus irmãos mais novos, que eram mais fracos do que ele. O que teria feito os instintos naturais de lobo de Locke explodirem? Eu parei o assassino. Não, eu tentei matá-los. Shoyan disse isso enquanto olhava para Kali. Kali não demonstrou nenhuma emoção enquanto instava Shoyan a continuar falando. Continue. Percebi que as pessoas que não tinham estrelas em suas roupas usavam o mesmo poder negro dos assassinos que matei na vila de Harris. Kali perguntou de volta com uma expressão chocada. Era o mesmo poder das pessoas que destruíram a vila Harris? Sim. Kali agarrou sua cabeça com uma das mãos e soltou um suspiro. Ele estava agindo como se fosse a primeira vez que ouvia sobre isso. Claro, tudo isso foi apenas uma atuação. Entre eles, havia apenas uma pessoa que tinha estrela vermelha com 5 estrelas brancas no peito. Essa pessoa foi quem matou o guarda. Shoyan começou a chorar. E aquele lixo de humano estava bebendo sangue da tribo dos lobos. Kali fechou os olhos. O mago bebedor de sangue. Ele era o louco lunático que lideraria o incidente de terror na capital. Ele manteve os olhos fechados enquanto ouvia o resto do relatório de Shoyan. No final, não consegui capturá-los ou matá-los. Os que eu capturei cometeram suicídio, enquanto o resto desapareceu quando a pessoa com as estrelas usou magia de teletransporte. Por que o mago bebedor de sangue, que é um mago de nível mais alto e louco por sangue, tentaria sequestrar as crianças da tribo do Lobo Azul em vez de matar todas elas como no romance? Kali não conseguia descobrir. Algo mudou drasticamente porque salvei o dragão. A única coisa em que Kali conseguia pensar era nas mudanças que fez até agora na história original. Isso é o que o mago disse. Shoyan continuou com uma voz raivosa e amarga. Que decepcionante. Eles eram perfeitos como sementes. Esses jovens provavelmente têm sangue ainda mais saboroso. Semente. Kali não sabia o que o mago queria dizer com semente, mas manteve a palavra no fundo de sua mente quando abriu os olhos e perguntou. E as crianças? O guarda, o chefe e o resto dos adultos da tribo Lobo estavam mortos. Os únicos que sobraram foram os 10 filhos e Locke. Shoyan evitou o olhar de Kali. Esta foi a primeira vez que ele fez isso desde que se sentaram nesta mesa. Kali descobriu instantaneamente o que deve ter acontecido, como Shoyan relatou em voz baixa. Eles estão na pousada. Eu sabia. Shoyan abriu e fechou a boca mais algumas vezes antes de finalmente acrescentar. Viemos juntos com a magia de Rosalyn. Vai ser um problema real. Kali podia sentir uma dor de cabeça se formando. Shoyan deveria apenas ter deixado as crianças com aquele comerciante com quem estavam viajando. Embora aquele comerciante estivesse longe do poder agora, ele era um grande comerciante. Kali Nin. Esse comerciante também está na pousada. É assim que a história vai. Era isso que Kali estava pensando agora. Kali observou Shoyan, que parecia ter encerrado seu relatório, e recostou-se na cadeira para suspirar. Vendo Shoyan assim, Kali fez uma pergunta.
Você deve estar curioso. Shoyan olhou para a comida fria e atendeu. Sim. Estou curioso. Ele nem mesmo precisava dizer sobre o que estava curioso. Quem eles eram? Por que eles estavam fazendo coisas tão terríveis? E por que Kari sabia sobre eles? Shoyan estava curioso sobre todas essas coisas. Kari observou os alunos de Shoyan, que olhavam para a comida fria na mesa, e começou a pensar. Esse punk está realmente bravo agora. A raiva não era dirigida a Kari. Shoyan estava aguçando sua raiva contra a organização secreta repetidamente, como uma lâmina afiada. Harris Village, o dragão torturado e o incidente com a tribo Blue Wolf. O de Shoyan pessoalmente era aquele em que ele entraria em conflito com eles em vez de evitá-los. Kali pegou um pão frio, mas ainda delicioso, e arrancou um pedaço para colocar na boca. Estou pensando em lhe dizer duas coisas. Mas não tudo? Corrigir. Kali não se importou que Shoyan estivesse olhando para ele. Ele se levantou com o pão ainda na mão. A cadeira foi empurrada para trás sem fazer barulho no tapete. Levante-se. Vamos a algum lugar. Kali consultou o relógio depois de ver Shoyan se levantar atrás dele. Já passava muito da noite e caminhava para a noite. Aquele lugar brilhava ainda mais forte conforme a noite ficava mais profunda. Kali foi até a porta e respondeu à pergunta de Shoyan. O templo do Deus da Morte. Kali estava planejando ir com Shoyan para o lugar mais brilhante à noite, o templo do Deus da Morte. Havia um tipo especial de sacerdote nos templos do Deus da Morte que não podia ser encontrado em nenhum outro lugar do continente. O oficial surdo. Eles não podiam ouvir nada do que você dizia um ao outro. Foi por isso que os crentes no Deus da Morte os procuraram. Embora Kali não fosse crente, ele planejava visitá-los, como a maioria dos nobres. Kali se virou assim que chegou à porta. Shoyan ainda estava de pé ao lado da mesa. Kali começou a sorrir. Estou pensando em lhe contar duas verdades. Embora ele estivesse sorrindo, a próxima coisa que saiu de sua boca não foi nada leve. Com minha vida em jogo. As pupilas de Shoyan tremeram levemente. No entanto, Kali ainda tinha um sorriso no rosto quando ele se virou. Me siga. Shoyan se afastou lentamente da mesa e se dirigiu para a porta. Seus olhos se acalmaram, mas seu rosto ainda estava rígido. Kali estava girando a maçaneta enquanto se repetia mais uma vez. Eu vou te dizer a verdade com minha vida em jogo. Kali dirigiu-se ao templo do Deus da Morte com Shoyan. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Meu objetivo é trazer todas as histórias com a qualidade que você viu no vídeo especial do capítulo 30.5. Para que eu consiga usar aquelas vozes reais em todos os episódios, sua ajuda é muito importante. Se puder apoiar essa iniciativa, o QR Code está na tela. Qualquer valor ajuda a melhorar o canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.